Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Foi Jesus que disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, quando eles conversavam a respeito do local onde as pessoas deveriam adorar a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho, de maneira breve, a respeito dessa característica de Deus, desse atributo, assim a gente pode falar, da espiritualidade de Deus. Seja como for que as pessoas definem o espírito, certamente isso não inclui carne e osso. Jesus, quando ressuscitou, falou para uns discípulos: olha, pode tocar em mim, o espírito não tem carne e osso. Então, o espírito ele é caracterizado justamente porque não tem corpo material, não tem natureza material, não tem tamanho, não tem dimensões. É claro que Deus ele não é um espírito como outros espíritos, mas ele é um espírito puro por excelência. E muitas vezes é difícil para a gente conceber um ser que não tem corpo, que é imaterial. Quando a gente fala às vezes que Deus é espírito, a gente tende a pensar nele como pura energia, ou pensamento puro, ou então até em desenhinhos, né, ou em filmes as pessoas colocam uma fumacinha, um vapor, como se aquilo fosse um espírito. Mas tudo isso é parte da criação, e Deus não é semelhante a nada dessas coisas. Ele não é parecido com nada daquilo que existe nos céus, daquilo que existe na terra, debaixo da terra. Ele é diferente de toda a sua criação, de tudo aquilo que a gente criou. E muitas vezes é mais fácil para a gente, pela nossa mente limitada, falar de Deus. Quando a gente fala da essência de Deus, do ser de Deus, muitas vezes é mais fácil a gente falar aquilo que ele não é, do que descrever o que seria exatamente um espírito. Então, Deus não é parecido com nada daquilo que a gente já viu, com nada daquilo que Deus criou, mas ao mesmo tempo ele é mais real do que qualquer coisa que a gente possa ver. E porque Deus é espírito, a gente já viu sobre outros atributos de Deus, ele é invisível também. Paulo adiciona a invisibilidade de Deus como uma das perfeições de Deus lá em 1 Timóteo 1,17, quando ele diz que Deus é Rei eterno, imortal, invisível. E por ser Espírito, Deus também pode ser onipresente. O corpo material não pode encher o céu e a terra de uma só vez com tudo que ele é, porque ele é limitado ao tempo e ao espaço. Mas Deus é Espírito e ele também é onipresente, como a gente já viu em outro vídeo. Mas aí você pode estar se perguntando, muitas vezes a própria Bíblia fala a respeito de Deus atribuindo a ele partes materiais. E realmente há várias passagens que falam de Deus como tendo olhos, ou mão, ou outra parte do corpo humano. Mas pelo fato de a gente saber que Deus é espírito puro, a gente interpreta essas passagens no sentido figurado, no sentido simbólico. Por exemplo, no livro lá de 2 Crônicas 16:9, o autor bíblico diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É claro que aqui o autor bíblico ele não está falando de olhos físicos, mas são figuras que a gente chama de antropomórficas, para a gente capturar melhor aquilo que o autor quer expressar. Ele se refere a parte do nosso corpo humano para a gente entender melhor. São maneiras figuradas de falar a respeito do Senhor. Senão a gente não consegue conceber direito. Os autores bíblicos usavam essa linguagem justamente para a gente conceber aquilo que ele está querendo dizer. No caso aqui, ele quer mostrar que Deus está a par de tudo aquilo que ocorre na terra e que ele cuida do seu povo. Outra passagem também que fala de Jesus como tendo a parte de um corpo, como Deus tendo parte de um corpo, lá em Lucas 11:20, quando o próprio Jesus fala o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí a pessoa, por dedo de Deus? Mas em Mateus 12:28, o próprio Jesus diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, dedo de Deus é uma maneira figurada de falar. Na verdade, a referência aqui é ao Espírito de Deus. Mas e Jesus? Jesus, a gente sabe que ele tem um corpo físico e sempre vai ter um corpo físico.
O Filho de Deus, ele encarnou e assumiu os atributos humanos. Será que isso não vai de encontro ao fato de que Deus é um espírito? E é claro que é muito difícil de a gente entender completamente como que se dá isso, mas a gente deve afirmar que os atributos divinos de Cristo não se confundem com seus atributos humanos. Por exemplo, no que diz respeito à natureza divina do Filho de Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que isso não é verdade com relação à sua natureza humana, por causa do corpo. Então esse é um assunto bem interessante, complexo, para a gente tratar num vídeo curto, mas, como disse o Wayne Grudem, o teólogo, o fato de o Filho de Deus infinito, onipresente e eterno tornar-se homem e unir-se para sempre a uma natureza humana, de modo que o Deus infinito se tornasse uma só pessoa com o homem infinito, permanecerá pela eternidade como o mais profundo milagre e o mais profundo mistério em todo o universo. Mas o que é um mistério também, e uma grande bênção para nós que somos filhos de Deus, é o fato de que, pelo fato de ele ser um espírito, ele poder habitar não apenas com o seu povo, mas a Bíblia fala que ele habita no seu povo. E se ele não fosse espírito, isso não seria possível. A gente lê na palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16. E a Bíblia também ensina que nós somos unidos a Ele em espírito. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 6,7 que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então são coisas que para a gente são maravilhosas, difíceis de entender, mas que são pura realidade para nós. Nós estamos unidos a Deus e o próprio Espírito dele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos dele. E por isso a gente pode adorar o Senhor em espírito e em verdade, como Jesus afirmou em João 4,24, que foi justamente o versículo que a gente leu no início dessa breve reflexão. Eu gostaria de terminar hoje com uma oração, mas eu queria ler uma oração desse livro aqui, O Vale da Visão, que é uma coletânea de orações puritanas, e eu queria terminar com essa oração chamada O Espírito como Mestre. E diz assim: Ó Deus Espírito Santo, aquilo que eu não sei, ensina-me tu. Mantém-me discípulo humilde na escola de Cristo, aprendendo diariamente sobre aquilo que sou em mim mesmo, uma pecaminosa criatura caída, merecendo com justiça a perdição eterna. Ó, nunca permitas que eu perca de vista a minha necessidade de um Salvador ou me esqueça de que fora dele nada sou e nada posso fazer. Abre meu entendimento para conhecer as Sagradas Escrituras, revela à minha alma os conselhos e atos da bendita Trindade. Instila em minha mente obscura o conhecimento salvífico de Cristo. Faz-me familiarizado com as promessas de sua aliança e o seu perfeito cumprimento delas. Que pela confiança em sua obra consumada eu possa encontrar o amor do Pai no Filho, Pai dele, meu Pai, e possa ser trazido através de tua influência a ter comunhão contigo que és três em um. Ó, conduz-me a toda a verdade, tu, Espírito de sabedoria e revelação, que eu possa conhecer aquilo que me traz paz e através de ti ser refeito. Torna prático em meu coração o amor de Deus, como tens revelado este amor nas Escrituras. Aplica à minha alma o sangue de Cristo de forma efetiva e contínua e ajuda-me a crer, tendo a consciência segura de que ela foi limpa de todo o pecado. Guia-me de fé em fé, que em todo o tempo eu possa ter a liberdade de vir ao Pai reconciliado e possa ser capaz de manter paz com Ele contra dúvidas, temores, corrupções e tentações. Teu ofício é ensinar-me a aproximar-me de Cristo com um coração puro, firmemente convencido de seu amor, em total segurança de fé. Não me deixes fraquejar nesse caminho. Irmãos, um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo.